Fala, inevitável! A gente vai falar sobre as métricas-chave em uma preparação. Quais são as métricas que você precisa acompanhar em uma preparação e quais são aquelas que são pura vaidade? Quais são aquelas que é só perda de tempo? Quais são aquelas que na realidade não te trazem muito proveito a não ser ver um gráfico na tua frente, né? E por que é tão importante isso? Para que você deposite seu tempo, deposite seu esforço verdadeiramente no que faz sentido, no que faz diferença na sua preparação. E não fique alimentando base de dados, por exemplo, que não vai te trazer resultado. Hoje a gente vai falar sobre algumas métricas que são as principais de uma preparação e as quais você precisa acompanhar no seu dia a dia, na tua semana, no teu mês. Hoje a gente vai falar sobre métricas que só te fazem perder tempo. Hoje a gente vai falar sobre como registrar isso, né? E como não registrar isso. E é óbvio que quando você pensa em registrar métricas, em acompanhar métricas, para você fazer uma coisa, você precisa entender para que isso serve verdadeiramente, né? Mas antes eu quero saber de vocês. Quem aqui já registrava algum tipo de métrica de estudo? Fala que sim ou não para mim aqui no chat. Você registrava alguma métrica de estudo antes dessa live? Sim ou não? Mandem aqui no chat. Sim ou não? Mandem aqui no chat. Fala Isa, fala Jefferson, beleza? Qual que é o grande ponto? A grande maioria de nós, se você vem da mesma realidade que eu, né, de dentro da faculdade, a gente não costuma registrar nenhum tipo de métrica de estudo durante a faculdade, né? Porque, basicamente, a nossa rotina de estudos quando a gente está dentro da faculdade de medicina, ela é resumida a estudar de véspera para a prova que você vai fazer no fim do bimestre. Então você não tem uma constância de uma rotina de estudos com um objetivo bem definido e que te exige rastreio de performance ao longo do tempo. Então, naturalmente, a gente não é acostumado, a gente não é ensinado a acompanhar essas métricas de estudo no dia a dia, certo? Agora, qual é o grande ponto? Qual é o grande ponto? Não é só porque a gente não aprende isso durante a faculdade que isso não tem uma importância absurda, principalmente em um ano de preparação para a residência. Quando você pensa em um ano de preparação para a residência, você deve pensar que todo esse ano seu deve ser otimizado ao máximo. E para que haja otimização, você precisa cortar o que não funciona e colocar mais intensidade no que funciona. Você precisa saber onde direcionar a sua energia, de modo a que se você está muito bem em uma coisa, você pode dar um tempo naquilo e você precisa buscar mais naquelas áreas que você não está tão bem, né? Você precisa buscar mais naquelas áreas que ainda são o seu calcanhar de Aquiles dentro de uma preparação. E é óbvio que não tem como a gente rastrear, né, quais são essas áreas mais importantes, o que eu tenho que correr mais atrás, baseado na subjetividade do eu acho, né? Eu acho que eu estou melhor nessa aula aqui, eu acho que eu estou pior nessa aula aqui. Eu acho que essa semana eu estudei mais, eu acho que essa semana eu estudei menos. Eu acho que essa semana eu estou indo melhor, eu acho que essa semana meu desempenho não foi tão bom. Não dá pra gente pautar um ano de preparação para algo tão importante como a prova de residência na subjetividade do eu acho, do eu sinto, do parece que, né? E as métricas, elas têm um papel essencial em um ano de preparação justamente por trazer objetividade dentro dessa tua rotina. Fala Mar, fala Danilão, fala Irã, fala Isa, fala Ana, muito boa noite, pessoal, muito boa noite. Fala Bia, fala Pai, beleza? Muito boa noite. A métrica, ela traz essa objetividade na tua visão diante da tua preparação no teu dia a dia. E esse é o primeiro ponto essencial. Você reconhecer que uma vez que você acompanha uma métrica, você está trazendo algo de objetivo para a tua rotina que te mostra, ó, Bia, essa apostila aqui não tá tão legal, dedique mais atenção. Ó, Danilão, fica de olho aqui, ó, essa semana teu desempenho não foi tão bacana, você não conseguiu estudar tanto tempo quanto nas semanas passadas. O que será que aconteceu? E que a gente pode evitar nas próximas semanas para que teu desempenho volte a ser bom? Exatamente, justamente, é ou não é, exato. Uma vez que você traz essa objetividade, você começa a ter parâmetro, né? Você consegue confrontar uma semana com a outra. Essa semana eu fui melhor, essa semana eu fui pior, mas baseado em fatos reais, né? Igual aqueles filmes, né? Baseado em fatos reais. A tua preparação, ela precisa ser um filme baseado em fatos reais.
Não dá para você levar na subjetividade o ano todo. E é exatamente esse olhar para métricas e esse olhar para entender que são elas que trarão essa objetividade, esse parâmetro de comparação e esse parâmetro que vai te permitir melhorar nas coisas, que vão te manter com aquele afinco no dia a dia de alimentar essas métricas. Por quê? Eu não vou mentir para você, tá? Você alimentar uma plataforma de métricas, você ir lá e religiosamente todo dia anotar quantas horas você estudou, quantas questões você fez, qual foi o teu percentual de acerto, tudo dentro da sua rotina de estudo, você ter essa disciplina de registro, essa disciplina de levar até lá, é um saco, tá? Não é gostoso, né? Não é fácil você ter que ficar abrindo plataforma e alimentando plataforma, não é nem um pouco gostoso. Mas o que você precisa perceber é que é justamente esse registro que vai te permitir ter um norte para você avaliar a tua performance ao longo do ano e conseguir fazer os ajustes mais certeiros, tá? É você ter essa consciência de que é essa objetividade que vai te permitir buscar qual é o melhor caminho. E a gente vai falar como cada uma dessas métricas vai te auxiliar nisso, tá? Como cada uma dessas métricas vai te auxiliar nisso. Uma primeira coisa que você precisa pensar, então, de qual métrica você vai escolher para seguir, tá? Qual métrica você vai escolher para seguir? Primeiro de tudo, essa métrica, ela precisa estar alinhada com estratégias que te gerem resultado, certo? De nada adianta você acompanhar uma métrica de uma estratégia que não vai te gerar nenhum resultado. No mínimo você está perdendo seu tempo, ou se você está com muito tempo sobrando, talvez você esteja rastreando o que você não deve fazer, né? O quanto você tem gastado seu tempo fazendo o que não deveria ter feito. Mas basicamente as suas métricas elas têm que ser alinhadas com estratégias que te gerem um maior resultado e não estratégias que te custem mais tempo do que dão de benefício. Um exemplo, Thiago, por exemplo, não faz nenhum sentido você acompanhar métricas de horas de videoaula que você assistiu. Porque qual que é o benefício disso verdadeiramente? Ah, se eu estou assistindo mais videoaula, eu estou estudando mais? Não necessariamente. Se eu estou assistindo mais horas de videoaula, eu estou estudando melhor? Não necessariamente. Se eu estou assistindo menos horas de aula, eu estou estudando menos? Não necessariamente. Por quê? Você pode estar assistindo a mesma aula de modo acelerado e absorvendo a mesma quantidade de conteúdo do que o cara do teu lado. Você só está sendo mais efetivo. Ah, então quer dizer que se eu estou assistindo menos horas de videoaula, eu estou estudando melhor, Thiago? Não necessariamente. Então veja que uma métrica como essa de horas de visualização de videoaula, ela não te traz nenhum benefício de intervenção de fato, né? Ah, se eu assistir mais horas, eu não sei o que significa, eu não sei para que lado eu vou verdadeiramente, né? Então você já começa a ter esse primeiro conceito de reconhecer. Para reconhecer quais métricas você vai usar, primeiro você precisa reconhecer quais são as estratégias-chave dentro da tua preparação para a residência. A partir do momento que você vê, por exemplo, que uma das estratégias-chave na tua preparação é justamente a realização de questões, você fala, pô, então faz sentido eu acompanhar isso ao longo do tempo. Se essa é uma estratégia-chave dentro da minha preparação, faz sentido eu acompanhar isso ao longo do tempo. Agora, você precisa trabalhar o seu olhar para o que eu vou ver dentro disso, né? O que eu quero ver dentro da quantidade de questões que eu faço. O que vai me indicar que eu estou no caminho certo ou que eu estou no caminho errado, por exemplo. A gente vai falar sobre isso, né? Aí o Danilão falou aí, ó, não adianta ficar vendo 10 horas de aula e não absorver nenhuma hora de conteúdo. Exato. E mais, né? E mais. Muitas vezes você pode até absorver mais tempo de conteúdo, mas você está milhas atrás de uma pessoa que foi lá e aplicou na prática, fazendo questões, fazendo flashcards, seja lá o que seja, né? Então, isso que é o importante. Para você reconhecer qual métrica você vai usar, primeiro, qual é a estratégia-chave dentro da minha preparação? E aqui a gente já falou sobre isso antes, né? A gente já falou sobre isso nas chaves anteriores. A gente já falou sobre isso. O que é? Realização de questões, apostila de revisões, lembra? Flashcards também pode ser uma estratégia bacana. E não tem muita coisa mais do que isso, entendeu? São estratégias chaves que te geram um maior resultado. Por que o pessoal fica purpurinando tudo por aí? Colocando reluzindo um monte de coisa que não dá resultado? Para ficar enchendo seu tempo de coisa que não interessa.
É só isso. A estratégia XYZ, cara, questão, revisão. Se quiser colocar um pouquinho de flashcards é bacana também. Não foge disso. E essa simplificação da sua estratégia, e uma vez que você simplificou e focou nesses 3 pontos essenciais, o acompanhamento disso ao longo do tempo, começa a te dar o parâmetro de melhora. Em que sentido, Thiago? Você falou para mim qual é a importância de eu acompanhar isso, certo? Certo. Vai começar a guiar meus caminhos, onde eu tenho que fazer o ajuste fino ao longo do ano de uma forma objetiva. Beleza, a gente falou sobre isso. Você me falou, Thiago, que eu não devo focar em colher métricas de estratégias que não são de alto potencial de retorno, né? Como, por exemplo, horas de videoaula. Não faz sentido, entendi. Beleza. E você me mostrou então, Thiago, que existem basicamente 3 pontos chaves dentro de uma preparação, pelo menos no início do ano, que é onde a gente está falando agora, que é a realização de questões, revisões e, se eu quiser trazer um pouquinho de flashcards, bacana, bacana. Agora, como ver cada uma dessas métricas? O que eu devo observar em cada uma dessas métricas para que eu consiga tirar esse parâmetro de ajuste fino, por exemplo? É exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. É exatamente disso que a gente vai falar agora. Tá fazendo sentido isso que a gente tá falando sobre métricas, pessoal? Sim ou não? Mandem aqui no chat. Sim ou não? Mandem aqui no chat, tá? Mandem aqui no chat. E aí a gente começa a falar sobre uma primeira métrica de cara que eu ainda não falei, tá? Que eu ainda não falei. Mas eu já vou trazer para que a gente comece a ter essa reflexão. Por exemplo, eu falei para você que você acompanhar o teu tempo de estudo pode ser interessante. Boa, mandou um sim. Legal, legal. Tempo de estudo, acompanhar tempo de estudo é interessante. Por quê, Thiago? Porque você começa a reconhecer dentro das semanas quais foram as semanas que minimamente você passou dedicado mais à função de estudar. Isso não traduz qualidade. Você vai ver que a tradução de qualidade dentro do tempo é alinhamento de mais de uma métrica. A gente vai falar sobre isso. Agora, tempo de estudo é interessante de você acompanhar, por exemplo. Por que é interessante de você acompanhar? Porque se em uma semana você estudou 15 horas e na outra você estudou 5, alguma coisa aconteceu entre essas 2 semanas. Beleza, se em uma eu estudei 15 e na outra eu estudei 5, o que aconteceu que de uma semana para outra reduziu tanto assim o meu intervalo de estudo? E a partir do momento que você reconhece esses pontos que te custam tempo de estudo, por exemplo, você consegue nas semanas seguintes falar, pô, eu perdi tempo aqui, aqui e aqui. O que eu consigo eliminar dessas coisas que me fizeram perder tempo? Já vira uma chave. Semana seguinte você consegue estudar mais tempo do que você estudou antes. Entendeu? E mais, você consegue ser objetivo quanto à sua evolução ao longo do tempo. Porque o que acontece com o passar do ano é que invariavelmente a gente começa a ficar cansado. E a nossa percepção de tempo, a nossa percepção de esforço, ela vai ficando cada vez maior, né? Você faz a mesma tarefa e você tem a sensação de que isso está te exigindo mais esforço, você tem a sensação de que isso está te exigindo mais tempo. Uma vez que você objetiva isso, né? Quantas horas você estudou em cada dia, ao longo da semana, cada mês, você começa a ter esse acompanhamento e falar, pô, eu não estou mantendo aquele ritmo que eu precisava manter. Não estou mantendo aquele ritmo que eu precisava manter. Então esse acompanhamento do tempo de estudo ao longo do ano te permite tanto ser mais objetivo quanto essa sua percepção de esforço e de tempo gasto no estudo, quanto também identificar esses pontos que te custam tempo para que você elimine e renda mais na próxima, certo? E aí entram alguns pontos específicos. Por exemplo, o pessoal pergunta, Thiago, meu tempo vendo a aula do cursinho entra na métrica de tempo de estudo? E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quero que vocês me respondam. Meu tempo, olha só a reflexão que a gente vai fazer. O tempo de aula do cursinho deve entrar na métrica de horas de estudo? E aí você precisa pensar uma coisa. Eu tenho o primeiro aluno que ele assiste a aula do cursinho na velocidade normal. 5 horas de aula, por exemplo. Eu tenho um segundo aluno que assiste a aula, vai fazendo o resumo e fica pausando essa aula. E a mesma aula ele assiste em 10 horas.
Eu tenho um terceiro aluno que essa aula de 5 horas ele vai lá e assiste no vezes 2 em casa. E ele gasta 2 horas e meia. Agora eu te pergunto uma coisa. O aluno que viu a aula em 10 horas estudou melhor do que o que viu em 5? Sim ou não? Mandem aqui no chat. O aluno que viu a mesma aula no dobro do tempo, isso quer dizer que ele estudou melhor do que o que estudou em 5 horas? Sim ou não? Mandem aqui no chat. Sim ou não? Mandem aqui no chat. Assistiu a aula no dobro do tempo, Thiago? A mesma aula? Isso não quer dizer que o cara estudou melhor, né? Mandinha falou aí, ó. Isso não quer dizer que ele estudou melhor. Ele só gastou mais tempo fazendo a mesma coisa. E o que acontece quando você insere a hora de estudo na métrica de acompanhamento de desempenho? Tem muitas pessoas que só para verem essa métrica de tempo subir, passarão mais tempo vendo a mesma aula, pausando a aula para fazer anotação. E aí ela fica se enganando, porque a hora de estudo está subindo. Então ela acha que ela está estudando mais, que ela está estudando melhor. Quando na realidade é só um mecanismo de autossabotagem que o cérebro dela faz, e ele até consegue se justificar, né? Vamos lá. Pô, você tá aumentando a tua métrica de hora de estudo, então você tá rendendo mais, quando na realidade não. Então acompanhar horas de tempo de hora estudada não faz sentido. E mais, pode tirar a tua performance na preparação. Porque você começa a se auto-sabotar só para ver essa horinha subir, passando mais tempo vendo a mesma aula e tendo um desempenho menor, porque você não passou esse tempo com atividades práticas. Fez sentido, sim ou não? Mandei aqui no chat. E aí, em contrapartida, você deve estar se perguntando, pô, Thiago, então o que conta tempo numa métrica de tempo de estudo, por exemplo? Tudo exceto videoaula. Tudo exceto videoaula. Por quê? Quando você não está vendo videoaula, o que você está fazendo? Questão, revisão, papapá, papapá. É óbvio que essas coisas te geram um grande resultado e que se você acumular mais horas fazendo questão, fazendo revisão, fazendo simulado, fazendo prova, é óbvio que você está estudando mais, que você está estudando melhor. E se você quiser subir essa métrica de tempo de estudo fazendo questão, fazendo prova, fazendo simulado, você vai ter que fazer mais questão, mais prova, mais simulado. E não simplesmente estender o horário de assistir a aula como a galera que conta as horas faz. Então você cria uma doutrinação do teu cérebro de que ele só vai conseguir acumular essa métrica diante de estratégias efetivas, como a realização de questões. E aí ele está constantemente tentando subir essa métrica fazendo as coisas que fazem real diferença numa preparação. Que é fazer questão, fazer flashcard, fazer revisão, pá, que a gente conversou. A Glória falou, ó, total sentido, estudo ativo é bem mais eficaz, revisão e questões, exatamente. E quando a única forma do teu cérebro ter aquele feedback positivo de dopamina, vendo a métrica subir, quando a única chance dele fazer isso é estudando via técnicas efetivas, ele começa a toda vez ir atrás dessas santas questões. Isso só começa a subir. Toda vez que você faz uma questão, você aprende mais. Então você usa uma métrica que te mostra qual semana você não foi tão bem, para identificar o que te fez perder tempo, para que na seguinte você poupe esse tempo, ou seja, te ensina, ela te mostra como usar melhor o seu tempo na semana seguinte. Essa mesma métrica te força a estudar com técnicas ativas, a estudar com técnicas que te geram mais resultado. Então você não só aprende a usar melhor o seu tempo, como usando melhor o seu tempo com as melhores estratégias. E aí você tem um problemaço. E aí você tem um problema. Você tem um problema. Porque você vai ficar viciado em ver essa métrica subir. Viciado em ver essa métrica subir. Sabe por quê? Porque ela sobe, você tem a sensação que você está fazendo mais. E você vê que quanto mais ela sobe, mais o teu percentual vai atrás. E aí você tem um problema que você não tem vontade de parar. Você vicia nisso. Tudo porque você usou a métrica certa, do jeito certo, com a ótica certa, para te guiar na direção certa. Tudo porque você pegou essa chave das horas de estudo, dessa métrica tão importante.
E antes da gente falar sobre as outras métricas chaves, talvez você esteja se perguntando se você chegou aqui há pouco tempo, né, Thiago? Que parada é essa de chaves, né, que você vem entregando aqui dia após dia? Já é a 43ª live diária que a gente está fazendo aqui. 43 dias de live diária. Onde a gente fez 15 dias de princípios e mais 28 dias de chaves da aprovação. Te entregando tudo que você precisa para abrir as portas das maiores residências do Brasil e fazer a casa agora ser tua. Então, se só passa quem é da casa, a gente vai demitir o caseiro. A gente vai pegar cada uma dessas chaves, abrir a porta e fazer a casa agora ser tua, meu amigo, minha amiga. E essa é a minha missão aqui hoje. Te mostrar quais são as métricas chaves que você deve acompanhar ao longo do ano para justamente abrir essa porta na tua preparação. A gente falou sobre tempo de estudo. Agora, qual é a outra métrica que vale a pena eu acompanhar durante o meu ano de estudo? Quantidade de questões. Você acompanhar a quantidade de questões ao longo do ano que você tem feito te mostram o quão efetivamente você tem usado o teu tempo de estudo. Mas como assim efetivamente, Thiago? Se você vê que quanto mais o tempo passa, mais questões você faz no mesmo intervalo de tempo, isso te mostra que você está sendo mais efetivo. Exemplo, se você vê que dentro de meia hora antes você fazia 6 questões, você está gastando aí uma média de 5 minutos por questão, certo? Se com o passar do ano você começa a comparar essa métrica de tempo versus quantidade de questões e você vê que, por exemplo, em meia hora você passou a fazer 15 questões, você baixou de 5 minutos por questão para 2 minutos por questão. Olha quão mais efetivo você se torna a fazer isso. Olha quão mais efetivo você se torna ao fazer isso. E aí você começa a ter essa métrica de aumento de performance ao longo do tempo. Não só porque você está fazendo mais questões com o passar do ano, mas porque você está fazendo mais no mesmo tempo. É igual um carro que faz 5 km por litro e um outro que faz 20 km por litro, por exemplo. O que faz 20 km por litro soube aproveitar melhor o combustível que lhe foi dado. E o teu tempo é o teu combustível, é o que te faz seguir em frente, é o que te faz continuar vivendo, é tempo de vida. E você saber usar melhor esse combustível ao longo da tua preparação é absolutamente essencial. Porque te faz não ficar parado e te mostra que você está progredindo e te mostra quando você não está. Para você reconhecer, essa semana aqui o meu rendimento ele foi um pouco abaixo. Eu estava gastando 3 minutos por questão, agora eu estou gastando 7. O que aconteceu? A apostila era difícil. Ou eu estava cansado porque o meu horário tinha mudado naquela semana. Ou eu realmente larguei mão essa semana, preciso voltar com foco total na próxima. O acompanhamento de números, de métricas e das métricas-chave para fazer a tua preparação abrir as portas das maiores residências do Brasil faz com que você tenha esse parâmetro objetivo ao longo de todo o ano. E aí você deixa de fazer questão como o jogo da velha, aí você deixa de encarar a tua rotina como vamos lá. Você sabe o quanto você tem feito, você sabe o quanto você consegue melhorar, você sabe o quanto você precisa ainda fazer para chegar lá, por meio de métricas. Métricas. Fala Mate, fala Efraim, fala Júnior. Métricas. Esse é o grande ponto. E a partir do momento que você começa a coletar essas métricas, você entra numa curva de melhora absurda simplesmente porque você aprendeu a olhar as coisas da maneira correta. O que não é metrificado não é melhorado. Guarda essa chave com você. O que não é metrificado não é melhorado. Guarda essa chave com você. Pegou, virou. Agora a gente parte para a próxima. Qual é a próxima métrica-chave, Thiago? Eu vou te falar 3 aqui hoje, tá? Te falei do tempo de estudo, falei do volume de questões. Qual é a terceira métrica-chave e talvez a mais importante de todas? Alguém arrisca dizer qual é? Manda aqui no chat. Qual vocês acham que é a métrica mais importante em um ano de preparação para a prova de residência? Mandem aqui no chat. Qual vocês acham que é a métrica mais importante em um ano de preparação para residência?
percentual de acerto em questões. Percentual de acerto em questões. Revisão adaptada a acertos e erros. Isso é uma estratégia. A métrica mais importante é percentual de acerto em questões. Porque isso vai te dar uma gama de visão, isso vai te dar uma gama de pontos de vista sobre a sua preparação absurda. 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 Por exemplo, você consegue acompanhar quanto você tem de percentual de acerto em uma única apostila ao longo do tempo. E por que isso é tão importante? Pô, se em uma revisão você fez, por exemplo, 50%, 60% e você tem essa métrica em mãos, isso te mostra que da próxima vez você deve ter mais cuidado. Você deve, deixa eu pegar um pouco mais firme aqui com a leitura dirigida de fragilidades, por exemplo, segundo pilar do plano. Deixa eu pegar mais forte aqui, deixa eu me aprofundar um pouco mais, deixa eu ter um pouco mais de atenção. E aí, de novo, se você faz um cross, né, de tempo estudado versus percentual de acerto ao longo do tempo, e você vê no mesmo tempo o teu percentual de acerto subindo, você está sendo mais efetivo. E aí você consegue avaliar essa métrica de percentual de acertos no teu dia, no teu mês, na tua semana. E uma vez de posse disso, você consegue começar a avaliar, por exemplo, essas últimas 2 semanas eu fui absurdamente melhor que as 2 anteriores, né? Que as 2 precedentes. O que eu fiz de diferente? Essas 2 semanas aqui eu estava fazendo um pouco mais de leitura dirigida, ou eu estava fazendo um pouco mais de flashcard, ou eu estava dormindo num horário melhor. Então, deixa eu pegar aqui o que me fez melhorar e eu vou continuar, ou eu vou intensificar ainda mais o que eu tenho feito. Ao mesmo tempo, em contrapartida, a gente pode ver que em uma semana teu percentual de acerto baixou. O que aconteceu nessa semana? O que aconteceu nessa semana? Foram XYZ apostilas que caiu a revisão bem nessa semana e são minhas 3 piores apostilas. Beleza, vamos dar uma atenção para elas então? Por quê? Quanto mais atenção você dá agora, mais tranquilo você vai estar lá na frente. E esse hábito de acompanhar essas métricas, essa disciplina de alimentar a base de dados e de conferir isso semanalmente e de buscar as raízes do porquê você teve aqueles resultados, é o que te faz avançar, é o que te faz ser objetivo. Você corta o mal pela raiz e deixa germinar o que é bom. Pegou essa chave? Uma vez que você acompanha as suas métricas de estudo, você tem parâmetros objetivos para cortar pela raiz o que não faz bem e para deixar germinar o que te gera mais resultado. Vocês já devem ter ouvido falar aquela frase, né? O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Como assim, Thiago? Calma aí que eu não peguei essa chave. O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Calma aí. Como assim? Se o plantio é opcional, a colheita deveria ser opcional também. Não, senhor. Se você está em um ano de preparação para residência, lá na frente você vai colher algum resultado, você vai colher. Se vai ser 60%, 70%, 80%, 90%, algum resultado você vai colher. Plantar agora ou não é opção tua. Você pode, como muitas pessoas fazem, ir assistir a aula do cursinho e passar o restante da semana fazendo nada. Eles vão colher alguma coisa. Você pode fazer como outras pessoas que optam pelo caminho de mais estratégia, como a galera que está dentro da mentoria, por exemplo. E vai lá, estratégia, aplicação, dia após dia, cansaço, desconforto, esforço. Eles vão colher algo lá na frente. O plantio é opcional, que você vai fazer hoje é opção tua, mas a colheita lá na frente é obrigatória. Então, se você vai colher, por que a gente não começa a se preocupar um pouco mais com plantar coisas boas? Com plantar coisas boas. E se a gente quer plantar coisas boas, e se a gente quer colher coisas boas lá na frente, a gente precisa começar a entender qual é a praga ali no meio do teu estudo que você precisa cortar.
Qual é a praga que tem acabado com o plantio dos seus resultados? Essa praga eu preciso cortar, essa praga eu preciso dar um jeito de jogar fora. O que tem feito aquilo realmente florescer, os seus resultados realmente aparecerem de verdade? Qual é o adubo que eu tenho que colocar ali para os resultados começarem a aparecer, florir? Isso daqui eu vou lá e ponho mais. E como é que você reconhece a praga e como é que você reconhece o adubo que você tem que colocar? Métricas. Se a métrica tá ruim, você reconhece o que levou aquela métrica ruim é praga, eu jogo fora. Se a métrica tá boa, eu vejo o que fez aquela métrica tá boa, é adubo para fazer florir, para fazer germinar, eu vou e coloco mais. Mas isso só é possível através das métricas. Ter as métricas certas e a visão que é necessária ter sobre cada uma dessas métricas. Não é tempo de estudo só para você ver o negócio subindo, não. É para você ver o negócio subindo com as estratégias corretas. Não é número de questões só para ver subir o número de questões, não. É para você ver se você está sendo mais efetivo ao longo do tempo. Não é percentual de acerto para te jogar lá em cima quando tem uma boa e lá embaixo quando tá ruim, não. É para você reconhecer quais temas você deve ter mais atenção, quando a tua rotina custou a tua performance, quando você está melhorando ao longo do tempo, quando você piorou ali num período do tempo e precisa recuperar aquilo que ficou para trás. Esse diagnóstico de praga e adubo, o que faz é a métrica. Faz sentido, pessoal? Sim ou não? Mandem aqui no chat. Sim ou não? Mandem aqui no chat. Sim ou não? Mandem aqui no chat. As métricas-chave são aquelas que são baseadas no que te dão maior resultado e que te permitem ter uma avaliação crítica sobre a sua rotina, sobre o que faz bem para ela, sobre o que faz mal para ela, sobre o que aumenta o teu resultado e sobre o que não aumenta o teu resultado, sobre a praga que você tem que cortar e o adubo que você tem que deixar mais tempo lá, que você tem que investir mais. A Bi falou que fez sentido, boa. Boa, boa, boa. É isso. É isso. Mas vocês viram que aqui a gente não falou de muita coisa que não presta, por exemplo. Por quê? Porque você não precisa acompanhar a métrica que não vai te gerar resultado. Você precisa das métricas-chave, você precisa saber usar as métricas-chave. E quando você acompanha isso ao longo do tempo e começa a reconhecer essas pragas, esse adubo que você precisa ou cortar ou deixar germinar com aquele adubo específico, você começa a ter intervenções sobre as coisas que têm acontecido na tua rotina. E é por isso que, por exemplo, dentro da mentoria, os nossos alunos têm acesso a nós para falar, ó, essa semana aqui, foi pior, o que você acha? Aí a gente vai fundo, né? Pô, o que você fez de diferente nessa semana que custou teu tempo? Por que teu percentual baixou aqui? Por que teu percentual subiu naquela outra? Vamos usar a mesma estratégia na que baixou? As chaves vão virando. As chaves vão virando. E hoje eu tenho certeza que virou a chavinha aí da métrica que vai te gerar cada resultado que você vai olhar para trás no dia de hoje, nessa live de quinta-feira, e vai falar, caramba, ainda bem que eu parei para ouvir aquela live. Ainda bem que eu parei depois para botar em prática, né? Tudo que vocês ouvem aqui é colocar em prática. Prática, 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 prática. Se entrar por aqui e sair por aqui, não adianta. Não adianta. Vai colher lá na frente, você sabe disso. Agora, o que você vai plantar? Qual é a praga que você vai tirar? Qual é o adubo que você vai pôr para deixar isso florescer, para deixar isso crescer? Quem vai te entregar isso? O que vai te entregar isso? É a métrica? Fez sentido, pessoal, sim ou não? As métricas-chave em uma preparação para residência médica. Amanhã, live diária, voltamos para o nosso horário das 5h55. Hoje à noite não tem plantão da residência, então amanhã, 5h55 da manhã, a gente vem com a nossa 29ª chave da aprovação. Mais chinelada, mais estratégia,
mais uma forma de ver a preparação que ninguém nunca te mostrou antes. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.